Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Bittencourt, sou o CEO da Pub Produções, uma produtora audiovisual mais focada para a produção de podcasts, videoaulas e cursos. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo para o YouTube, na verdade é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui, a pedido de algumas pessoas para ajudar aquelas pessoas que queiram começar um podcast, que tenham alguma ideia, que queiram tirar isso do papel, sabe? Colocar em prática. E durante a minha trajetória como CEO aqui da Pub Produções, lidando com alguns clientes, produzindo podcasts, uns de sucesso, outros nem tanto, mas eu acredito que eu adquiri uma sabedoria ali, né? Uma experiência com o passar do tempo, baseado nos meus clientes, né? Do que a gente lida aqui no dia a dia, da importância de ter um podcast para uma marca, para um determinado assunto. E eu noto que muitas vezes as pessoas chegam aqui perdidas. Pô, mas com quem eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? Só tem a ideia de ter um podcast, mas não sabe exatamente qual tema tratar, qual assunto falar durante os episódios, um nicho específico. Então hoje eu quero dar algumas dicas importantes para quem quer começar um podcast. É um vídeo sem roteiro, bem freestyle aqui mesmo, para a gente poder falar sobre um pouco desse assunto. Vamos lá. Tem dois tipos de podcast, eu acredito. Os que são nichados e os que não são nichados, né? Os que não são nichados são aqueles podcasts meio igual Flow, Inteligência Limitada, Podpah, que abrange um público bem maior, grande, vamos se dizer. É um podcast que quer falar com todo mundo, quer tratar de diversos temas. Isso é bacana, é muito legal porque você tem uma grande variedade ali de assuntos ali durante a sua grade ali de programação. Qual que é o problema disso? Vejo eu pela experiência adquirida aqui nesse tempo como CEO da Pub Produções. Quando você é pequeno, você tratar de diversos assuntos aleatórios e ter um podcast bem genérico, isso é um problema no sentido do quê? É muito difícil você construir uma audiência quando você ainda não é grande na internet, quando ainda você, vamos dizer assim, não desmerecendo, mas ainda você não é ninguém ali, você está começando, né? Então isso dificulta um pouco, porque na construção de um público, de uma audiência, por exemplo, se um dia você conversa com um médico num podcast, um outro dia um advogado, um outro dia um artista de música, ou enfim, ou você chama uma pessoa que tem uma história de vida interessante, eu acredito que você fica muito dependente do público dos seus convidados. Ou seja, quem assiste um episódio que fala sobre medicina com um médico, não é a mesma pessoa que vai assistir um que vai falar sobre direito. Vai assistir aquele podcast que é com um advogado ou com aquele artista. Então fica muito mais difícil você construir uma audiência. Não é impossível, é possível, mas acredito que vai demorar muito mais tempo. Qual que é o outro problema que eu vejo nisso também? Quando você não tem um nicho. É mais difícil você conseguir um patrocinador. É mais difícil você chegar para alguém e falar assim, olha, meu podcast trata desse assunto tal, meu público é esse. Então, para quem está patrocinando, fica muito difícil se o podcast não tem um público. Por exemplo, se eu vou patrocinar algum podcast, então eu quero um programa, aliás, que trate do meu nicho, entendeu? Se, por exemplo, eu sou uma produtora audiovisual e eu preciso ou queira patrocinar algum programa, para mim vai ser mais interessante patrocinar um programa, apoiar um programa que fale sobre audiovisual, porque eu acredito que ali eu vou conseguir vender mais os meus serviços, né, os meus produtos, porque o público que vai estar assistindo aquele podcast realmente é do audiovisual ou se interessa pelo tema, pelo assunto, enfim. Então, quando você não tem um nicho, você é mais genérico, vamos dizer assim, você quer falar com todo mundo, você quer falar de diversos assuntos, isso pode ter um problema nessa questão, de uma construção de audiência, atingir um público-alvo e monetizar seu programa com alguns patrocinadores. Qual que é a vantagem do podcast nichado? O nichado você consegue construir ao longo do tempo um público mais fiel, um público que realmente vai te acompanhar, porque o seu podcast ele trata de um assunto ali em específico. Ele tem um nicho, ele tem um tema. Por exemplo, se você vai falar de, você vai fazer um programa, vai criar um programa para falar sobre medicina. Você não precisa ser um médico.
Você não precisa ser um doutorado na área, um expert no assunto. Mas você tem que gostar daquele tema. Pô, eu quero falar sobre medicina e no meu podcast eu só vou convidar médicos de diversos temas ali, urologista, ginecologista, neurologista, enfim, diversos temas. Você acaba construindo um público, porque todas as pessoas que vão assistir vão ter aquele intuito de tirar dúvidas, porque o podcast ele fala sobre medicina, ele fala sobre saúde, enfim. E você apenas precisa gostar do tema e ser um curioso para fazer perguntas ali interessantes aos convidados, que são perguntas que realmente o público faria se estivesse no seu lugar sentado à mesa para essas pessoas. Se você vai fazer um podcast de games, você vai convidar pessoas que têm propriedade, autoridade no assunto sobre games. Então você acaba construindo um público, uma audiência que gosta de games. Se você vai fazer um podcast sobre esportes, você vai convidar pessoas, né, atletas, treinadores, pessoas que entendam do assunto, têm propriedade para falar daquilo, e você acaba construindo uma audiência, um público ali único para você, porque são pessoas que realmente gostam desse conteúdo, que vão acompanhar. E sem contar que quando você tem um público alvo bem definido, um nicho, para você conseguir um patrocinador fica muito mais fácil, porque você fala sobre um tema que é específico, que pode beneficiar aquele patrocinador para o seu programa. Então acho que fica muito mais fácil de você conseguir rentabilizar o seu programa, porque hoje, aqui não falo, gravar podcast tem um custo. E se você não tem um planejamento, se você não tem um intuito ali bem definido para o que você quer para o seu programa, fica muito difícil você seguir em frente. Até mesmo porque é o custo alto. Muitas vezes você grava em um estúdio, como os clientes aqui gravam, pagam por hora, ou você tem uma estrutura própria, você paga um funcionário, um aluguel, enfim. Então, o legal do podcast é isso, é você rentabilizar, você tratar ele como uma empresa, que você possa ganhar dinheiro realmente com ele, construir uma audiência, um público, onde você possa até vender produtos específicos do seu podcast. Você pode vender canecas, camisetas, sei lá, existem diversas formas de você ganhar dinheiro com podcast, tanto com patrocínios, quanto venda de serviços, quanto venda de produtos. Basta você ter um nicho e um público bem específico. Mas também, se você quiser também, pô, Bruno, eu quero ser mais genérico, eu quero ser mais aleatório, eu quero falar com todo mundo, tá perfeito também. O que eu indico nesse caso é que você traga assuntos de alta relevância para a mesa, que vai chamar a atenção do público, que as pessoas vão gostar de acompanhar. Isso é importante também. A gente vê, às vezes, muito podcasts tratando de assuntos, não que são irrelevantes, mas assuntos que não interessam a uma grande maioria, sabe? Então isso também acaba se tornando um problema. Então, para você que pensa em começar a fazer um podcast, que tem esse sonho, porque acompanha muito podcast, hoje o podcast está muito em alta, são diversos podcasts de alta relevância, que têm bons assuntos, bons temas, que trazem bons convidados, que têm bons apresentadores, que têm uma boa qualidade. Eu indico que você faça um planejamento. Trate isso como se você estivesse abrindo uma empresa. Faça um planejamento de negócio, tenha paciência, calma ali para você estruturar toda essa ideia, escolher um bom nicho. Se você já é expert em algum assunto, já tem propriedade e autoridade para falar sobre algum tema, nada melhor do que você já começar sobre no que você entende, sobre aquilo que você tem uma propriedade para conversar, para falar, enfim. Estruture isso como uma empresa, sabe? Tenha em mente ali quanto você vai gastar, quantos episódios você vai fazer por mês, estruture bem a sua agenda de convidados. Isso é importante, é muito importante, porque hoje a gente vê que muitas pessoas que acabam começando um podcast acabam se frustrando ao longo do tempo por não ter esse planejamento, sabe? Por não ter uma agenda de convidados ali bem elaborada. Então isso é muito importante. É por isso que eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo. Eu também quero gravar muitos outros vídeos com muito mais dicas para que vocês consigam tirar essa ideia do papel e ter sucesso naquilo que estão fazendo. Um outro detalhe muito importante, não fique se pegando muito em números de inscritos, números de visualizações. A gente tem que ser coerente e saber que não vai existir talvez grandes podcasts que nem os que já existem no mercado hoje,
que foram aqueles que começaram em 2018, que hoje ali obtém mais de 4 milhões, 5 milhões de inscritos, mais de 100 milhões de visualizações por mês, isso já é mais difícil. Lembre-se que essas pessoas que começaram lá, que são grandes hoje, eles já eram alguém na internet, eles já tinham um público, uma audiência em seus outros canais, em seus outros nichos, então tudo isso acabou beneficiando eles para que eles se tornassem grandes como são hoje. Não estou dizendo que é impossível, mas eu estou dizendo para você não se preocupar e ter ansiedade em conquistar tudo isso de uma única vez ou em tão pouco tempo. A gente sabe que hoje é valioso o número de pessoas que realmente te acompanham, que são fiéis aos seus programas, que assistem, que compartilham, pessoas que realmente vão comprar. É por isso que eu falo, ter um nicho bem definido é muito importante para você começar o seu projeto. E uma outra coisa também, pessoal, quando vocês vão escolher um estúdio para gravar, seja uma produtora igual a nós, ou se você vai fazer alguma coisa em casa, lembre-se que entregar uma boa qualidade também é muito importante, tanto em áudio e vídeo, principalmente no áudio, porque o áudio você vai subir ali para Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcasts, então é muito importante você produzir um podcast, principalmente com uma qualidade boa em áudio. Se às vezes você não tem condições de contratar uma produtora, ou comprar equipamentos, enfim, lembre-se que pelo menos o áudio tem que ser um áudio de boa qualidade para que você possa entregar ali uma nitidez, um áudio confortável para sua audiência ali te escutar no dia a dia, para aquela pessoa que está no trânsito, para aquela pessoa que está no trabalho com fone de ouvido te escutando. Isso é muito importante. A qualidade também tem que ser bem definida para que você não comece ali o seu projeto já queimando, sabe, a largada, já entregando algo ali de primeira com uma péssima, aliás, qualidade, uma qualidade que não é tão legal, que as pessoas não vão se agradar em te ouvir ou assistir você. Isso é muito importante também. E é isso, pessoal. Pretendo fazer mais vídeos ao longo do mês, dos meses. Como eu falei para vocês, eu acabei adquirindo muita experiência produzindo podcast. E eu aprendi muito na raça, sabe? Ajudando clientes, vivenciando coisas que aconteceu ao longo dos anos aqui, de clientes que tiveram muito sucesso, de outros que acabaram desistindo do projeto. Então, eu acredito muito que essa experiência ela é muito válida pro meu nicho, como produtor de podcasts, como CEO da Pub Produções. E eu pretendo agora, com esses vídeos, ajudar vocês, que não são clientes, mas que vão nos assistir, que têm uma ideia no papel, ou que já estão fazendo. Então é muito importante que vocês deixem suas dúvidas abaixo, para que a gente possa fazer mais vídeos para ajudar todos vocês. E a gente também tem um planejamento de fazer alguns vídeos falando sobre equipamentos, sobre iluminação, qual equipamento melhor usar ou não. Isso vai ser muito importante também para você que está começando ou que quer começar, na hora de escolher uma produtora, na hora de comprar o seu equipamento. Isso é muito importante. Galera, agradeço a audiência de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha aí. E é isso. E até o próximo vídeo.